Então, comigo também está tudo bem. Hoje nós estamos na parte da noite. Nós normalmente vimos na parte da manhã, mas hoje nós estamos aqui com os irmãos que vêm mais à noite, né? Nada contra vir à noite, nada contra vir amanhã. Às vezes dá mais jeito vir de manhã, às vezes dá mais jeito vir à noite, né? Todo mundo tem liberdade para seguir o seu caminho em paz com o Senhor. Mas na medida do possível é bom a gente ter essa comunhão, de estarmos juntos. É sempre legal estar um pouquinho mais perto de todo mundo, né? Mas ainda bem que você veio para a gente ficar mais perto hoje. Nós, nos terceiros domingos de cada mês, a gente tem feito... E aí, Marcelo? E aí? Beleza? Vitão? Nos terceiros domingos de cada mês, a gente tem feito uma viagem para Roma, na parte da manhã. A gente faz um bate-volta lá, bem legal. E hoje nós vamos fazer uma viagem diferente. Solta aí, Diego, uma primeira imagem ali. Do filme De Volta para o Futuro. Quantos de vocês já assistiram esse filme, ou a sequência desse filme, 3 filmes, De Volta para o Futuro, Back to the Future? Né? Bem legal o filme. Quem já assistiu? Um filme já dos anos 80, né? Já fez 30 anos, há pouquinho tempo atrás aí. Mas é uma sequência maravilhosa. Nós nos divertimos assistindo. Esses dias a gente assistiu até no Netflix. Bem legal a sequência, assistir os 3 assim. É uma viagem no tempo. Nesses filmes de ficção, de viagem ao tempo, para mim, essa sequência é uma das melhores. Existem outros de viagem ao tempo, mas essa sequência tem uma aventura, uma pitadinha de humor. Muito divertido esse filme. Tem outra imagem aí desse filme? Tem outra imagem desse filme? Outra imagem. Isso. Com Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Esse Michael J. Fox, os dois estão vivos ainda, aliás. Há rumores de que há um 4º filme sendo aliás, já filmado. Eu já vi trailer desse filme da 4ª. Bem legal, bem legal. Com Michael J. Fox com o seu Parkinson, ele está com Parkinson hoje em dia, mas para quem gosta de música, ele ainda continua tocando guitarra, que no filme ele toca guitarra, e ele toca no show do Coldplay. Para quem gosta de Coldplay, ele faz umas aparições ali nessa banda Coldplay tocando guitarra. Um filme bem legal, e hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo. Apertem os cintos, vamos digitar aí, vamos fazer uma viagem assim, bem distante. Nós vamos viajar no ano de 1400. É um tempo bem atrás, né? Nós estamos no ano de 2017. Nós vamos viajar para o ano de 1400 antes de Cristo. Então a distância aumentou. Mais ou menos 3.417 anos atrás. E o meu desejo nessa noite é que eu seja para vocês um portador de boa notícia. Para quem assistiu o jornal nesses últimos dias, não tem muito o que se aproveitar nas notícias nos jornais. Eu com a minha esposa, desde domingo retrasado, eu falei para ela, essa semana não quero ver jornal mais. Eu desisti de ver jornal, que estava ficando deprimente para mim. E nem imagens... Estou fugindo, às vezes escapa de ver alguma coisinha, mas eu não quero fazer parceria com William Bonner, nem com Datena, nem com Ricardo Boechat, nem com os outros, Carlos Nascimento. Eu quero ser um portador de boa notícia para você nessa noite. Você está a fim de ouvir boa notícia? Amém, que legal. Em Jeremias... Lamentações, não vamos abrir ainda a Bíblia. O livro de Lamentações de Jeremias fala de uma crise que Jerusalém estava passando, e um dos versículos que está em Lamentações de Jeremias diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então nessa noite nós traremos à memória alguma coisa que pode dar esperança. Esse texto está em Jeremias, não precisa abrir, Lamentações de Jeremias 3:21. E trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Quanto aos delatados,
quanto aos políticos, quanto à corrupção, pense no seguinte: Jesus está voltando. E Ele vai buscar aqueles que são dele. E se não houver conversão, muito provavelmente eles ficarão. Então, quando dá um pouquinho de raiva no nosso coração, dizendo assim: por que esse cara ficou com esse dinheiro todo naquele apartamento? Pense no seguinte: a alma dele, se não houver conversão, estará no inferno daqui a alguns aninhos. Então, misericórdia para eles, misericórdia. E que nós não sejamos os corruptos de amanhã. Amém? A trombeta vai tocar e os ladrões não herdarão o reino dos céus. Não seja um ladrão. Hoje nós vamos falar sobre sacrifício. Eu não estou falando de você trazer aqui a sua oferta, o seu valor, né? Não estou aqui falando de dinheiro, mas nós vamos falar de sacrifícios. E para nós entendermos o sacrifício de Jesus, nós temos que voltar no ano de 1400 antes de Cristo, para saber como que era a lei no Antigo Testamento. A lei fala que em Levítico, o livro de Levíticos, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são os 5 primeiros livros da Bíblia. No livro de Levítico tem uma série de regras que o povo, assim que saiu do Êxodo, que foi liberto, eles tinham que cumprir algumas regras, e algumas delas voltadas a sacrifício de animais. Existem religiões que hoje em dia ainda fazem sacrifícios de animais para consagração, para entrega. Nós, cristãos, ou o povo de Deus, também fazíamos sacrifícios de animais. Alguém já ouviu a expressão bode expiatório? Conhece essa expressão? O que quer dizer essa expressão? Eu já falei isso na reunião da manhã, nós vamos voltar um pouquinho nesse assunto. O que quer dizer essa expressão? Fulano de tal foi pego como bode expiatório. O que é isso? Ser pego como bode expiatório. Foi usado. Mas por quê? Usado... É isso que quer dizer? Fulano de tal foi pego como bode expiatório da situação toda. Remete a uma prática usada no Antigo Testamento, que era o dia da expiação, que o sacerdote traziam para ele um animal, e Levítico está cheio de, se é uma situação A, usa um animal A, situação B, usa animal B. Existia esse sacrifício de animais para perdão de pecados. Então, eu roubei o lápis do meu coleguinha, então você vai ter que trazer uma pombinha, domingo que vem, pega na rua, uma pombinha pura, limpa, e nós vamos sacrificar. Como que é feito esse sacrifício? Eu pego essa pombinha e falo para Deus assim: Deus, eu roubei o lápis do meu amiguinho na escola, e o meu pecado eu transfiro agora para esse animal, e matando esse animal, meu pecado está resolvido. Então sacrificava ali o animal, e era feito esses sacrifícios. Nós não vamos nos deter lendo Levítico, porque existe uma série de regras para determinada circunstância, mas existia o sacrifício de animais. O sacerdote colocava a mão sobre o animal e sacrificava o animal. De acordo com as situações do pecado, aquele sangue era aspergido, jogado no templo, como um símbolo de que aquele pecado foi perdoado. Eu já falei sobre isso várias vezes, e esse era o dia da expiação, por isso bode expiatório, dia da expiação, o dia que os meus pecados eram lavados e perdoados no templo. Amém? É isso aí. Aí nós vamos um pouquinho para o futuro agora. Não para 2017, mas para uma expressão
usada por João, dizendo sobre Deus é a palavra. Conhece esse nome, Deus é a palavra? Faz sentido para você? Total. Por que Deus é a palavra? Como você me explica isso? Deus é a palavra. Ora, me explica essa situação. Por que Deus é a palavra? O que quer dizer isso? O que quer dizer o nome da sua igreja? Eu passei lá e vi escrito Deus é a palavra, mas não entendi direito. Por que Deus é a palavra? Porque Ele é a verdade? Quem mais? Quem dá mais? Por que nós temos essa placa aí, Deus é a palavra, essas letras ali? Sabe por quê? Vocês, os historiadores. É o verbo. Nós vamos entender o porquê que nós temos essa placa, Deus é a palavra. João 1:1. Abra sua Bíblia então. Todos encontraram? João 1:1. No princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então essa foi a maneira que João começou a descrever sobre Jesus. No princípio era o verbo. Essa palavra verbo tem uma tradução de logos. Esse logos não tem, esse verbo, aliás, ou a palavra, ele foi colocado para nós, mas ele é um pouquinho difícil de interpretação. Por que logos? Por que verbo? Por que palavra? A palavra logos tem a ver com ação, com o verbo. Nós estudamos os verbos, né? Andar, falar, comer, eu ando, tu andas, né? Não é assim o verbo que a gente estuda? Nós estudamos o verbo, que significa ação. Então, esse texto de João, Deus é a palavra, significa o seguinte: no princípio era o verbo, era a ação. A ação, o verbo, estava com Deus. E o verbo, a ação, a prática, era Deus. Então, resumindo, esse texto de Deus é a palavra, o verbo significa a ação. Deus é a ação. Deus não é, colocando num português bem claro, Deus não é blá blá blá. Ele é a prática da coisa. É isso que significa Deus é a palavra. Deus é a ação feita. Ele é a ação, ele não é a teoria. A gente podia mudar a placa e colocar Deus não é teoria, Deus é prática. Podia escrever de diversas formas. Deus não é blá blá blá, Deus é ação. Vamos mudar a placa da igreja. A irmã Vilma que fez esse assinox, foi? Não? Nós vamos mudar. Deus não é blá blá blá, Deus é a prática. Então a partir do domingo que vem não tem mais Deus é a palavra, Deus não é blá blá blá, Deus é a prática. É a mesma coisa. Então se vierem perguntar para você por que Deus é a palavra, é porque ele não é o blá blá blá, ele é a prática da coisa. Mas como assim a prática da coisa? Aí que começa a nossa história. João se refere a Jesus no capítulo 1, 29. Vê como João fala sobre Jesus. João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, Agnus Dei. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que ele é ação. Cordeiro de Deus, por que Cordeiro de Deus? Vocês sabem me dizer? Por que João usou essa expressão Cordeiro de Deus? Como assim Cordeiro? Faltou adjetivo para João chamar Deus, Jesus de Cordeiro? Está de brincadeira ele? Oi, Cordeiro de Deus. Por que Cordeiro de Deus? Sabem me dizer o porquê?
o elo, a ponte, essa ponte vai de onde até onde? Daqui para ele. Mas volta ao passado, por isso que nós fizemos essa viagem ao passado, a 1400 antes de Cristo, 3.417 anos atrás. O que eram sacrificados? Bodes, cordeiros. Então João fala para Jesus: eis o cordeiro, olha quem vai ser sacrificado. É ele que vai tirar o pecado do mundo. Isso tem que fazer sentido na nossa cabeça. Antes era sacrificado os animais, e João vem e coloca essa roupagem sobre Jesus, falando assim: eis o Cordeiro de Deus, é ele que vai ser sacrificado, e é ele que vai tirar o pecado do mundo. Isso tem que fazer sentido na nossa mente, no nosso coração, para a gente poder entender por que ele foi crucificado. E aí começa a nossa aventura. Ele teve que morrer. É por isso que Jesus teve que morrer por mim e por você. Não tinha outro caminho, mas era a linguagem cultural daquele momento, para exemplificar para o povo: olha aqui, o caminho é esse aqui agora. Falando de crucificação, em Lucas 22, 44, abra sua Bíblia. Lucas 22, 44, para vocês sentirem um pouquinho do que ele estava passando. Então, como Cordeiro de Deus, Agnus Dei, que tira o pecado do mundo. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A palavra do Senhor diz que o seu suor, você já transpirou? É fácil transpirar nesse calor, né? Agora, você já transpirou gotas de sangue? Já chegou a esse nível de estresse? Eu queria que essa reflexão fosse bem profunda com você nessa noite. Ele transpirou gotas de sangue. Não tinham batido nele ainda, ele não tinha se machucado, ele estava transpirando gotas de sangue. Já ficou desesperado algum dia na sua vida? Sabe aqueles dias que você acha: não tem saída para mim, a casa caiu, eu não tenho alternativa para essa minha situação? Sabe aqueles desesperos que dá na gente? O Tony tem alguns desesperinhos dele ali. Porque não deu aquilo, estou desesperado. Aí nós, adultos, olhamos: você está desesperado por causa disso? Você não sabe o que vem pela frente ainda, Tony. Quantos desesperos, hein, Mona? Quantos desesperos virão? Desespero, falta de esperança, agonia, eu estou agoniado, não sei o que eu faço, não sei para onde me virar. Já passou por isso? Eu não sei para onde me virar, estou agoniado, meu coração está apertado. Aí Jesus olha para nós, como nós olhamos para o Tony, dizendo: você não sabe o que vem pela frente. Ele fala assim: você não sabe o que eu passei, eu transpirei gotas de sangue. Para vocês terem uma ideia, volta no tempo ali, naquele dia da tua agonia, no dia do céu cinzento. Hoje o céu está pesado, vem chegando temporal, nuvens negras do passado. Humberto Geissinger, Engenheiros do Havaí. Lembra daquele dia, das nuvens cinzas? Fechou o tempo para mim. Agora pensa, Jesus não tinha apanhado ainda, mas estava carregando já ali as dores do mundo. Eu estou em agonia. Os discípulos dormiram enquanto ele estava orando, mas ele estava ali em agonia. Aí, Diegão, solta para a gente lá, por favor.
Eu também quero ver. Dois, três e... Nessa agonia, Pedro negou a Jesus, aquele que disse que estaria com ele. Não, por onde você for, estarei junto com você. Aí começou algumas agonias de Jesus. Esse filme relata um pouquinho da agonia de Jesus, apesar da imagem, por causa da net, não estar tão clara, mas todos já viram esse filme e lembram dessa situação. A Bíblia fala em Mateus 22:63, continue assistindo, que chegaram a bater nele com os olhos vendados, perguntando para ele: quem bateu em você? Fizeram essa tortura com ele, brincando, escarnecendo dele. Aí, quem bateu em você agora? Está com os olhos fechados, adivinha aí, você que é profeta. Vamos ver se você é profeta mesmo. Estudiosos disseram que os cravos que colocaram nas mãos e nos pés de Jesus mediam entre 13 a 18 centímetros de comprimento, por 1 centímetro de diâmetro. Então, 1 centímetro de diâmetro, mais ou menos a largura do meu dedinho, era um prego que colocaram em Jesus. E ele media entre 13 e 18 centímetros, mais ou menos o meu palmo aberto. 13 e 18 centímetros cada cravo, cada prego que colocaram sobre ele. A Bíblia não fala, mas para quem tem nojinho, quando acontece que você vai num churrasco e tem sangue ali, o que acontece? Vem moscas ali, né? Fica cheio de mosca. Tinha mosca provavelmente em Jesus. E para quem já se incomoda só com uma mosca, tinha mosca com ele. Mas ele tinha açoites. Estudiosos dizem que os pregos foram colocados entre o rádio e o cúbito, são esses dois ossos. Nós temos no braço 2 ossos aqui. Entre um osso e o outro foi colocado um prego aqui. Ou então entre esses ossos da mão. O chicote romano já passou. Diz os historiadores que tinham pedaços de ossos ou de metal nas pontas. Aí eles divergem. Uns dizem que nesse chicote havia chicote com 3 tiras cada uma, e cada tira tinha esses ossinhos na ponta. Outros dizem que haviam 9 tiras, outros dizem que haviam 12 tiras. E Jesus recebeu 39 chibatadas antes de ser crucificado. E se você leva uma chibatada com 3 chicotezinhos juntos, são 3 chicotadas. São 3 feridas que são abertas em uma pancada só. E se for para 9 ou para 12, aí multiplica mais ainda. Foram pregados, os pés foram pregados juntos ou separados. E os cravos e o peso do corpo nos pés de Jesus castigavam seus nervos. Era dor em cima de dor. Calcula-se que o trajeto de Cristo, que ele carregou a parte horizontal da cruz, cerca de 30 quilos. Alguns dizem que ele não carregou essa cruz toda, que ele carregou só o travessão. E só esse travessão, dizem ele, que pesava 30 quilos. Eu carregando esses vidros com o ajudante do meu sogro, ele diz: não, fica tranquilo, isso aqui só deve pesar 20 quilos. Ele de carregar saco de cimento para cima e para baixo, fica tranquilo que esses vidros aí, cada um pesa só 20 quilos, vamos lá. Quem carregou esses vidros? É complicado? Foi pesado, Diegão?
Foi pesado carregar. Depois, quem quiser, a gente pode tentar fazer com que você segure um daqueles vidros e levante um pouquinho assim para você ver o peso que é. Isso porque nós descemos 11 andares, mas foi descendo. Aqui fala que essa caminhada foi entre 900 a 1.500 metros andando, carregando esse peso. Não era descendo com ele na cabeça e ninguém... Tinha gente batendo nele. Ele tinha feridas já. Na multidão tinha gente que ficava zombando dele. Então, para quem se dói quando passou por bullying, imagina você passar por um bullying sendo torturado. Ali na hora que a pupila dilata do olho esquerdo dele, está consumado. O Carlos Júnior falou isso, tetelestai, dilatou a pupila agora. Está consumado. Esse está consumado não foi assim, eu perdi. Foi para Deus assim, está aqui Deus. Aquele sacrifício que era para eu fazer, está feito. Esse monte, pode cortar, Diegão. Esse monte que ele foi crucificado, Gólgota, Monte da Caveira, era uma subida de 5 metros. Por isso ela parecia com uma caveira. Por isso esse nome. Então, para quem teve que descer vidro, imagina você tendo que subir uma cruz que não era aquele tamanho de cruz. Ela pesava, se fosse só o travessão, 30 quilos. Minha mãe trouxe de Israel, minha mãe está em Portugal, ela trouxe de Israel esses espinhos dessa coroa, e a gente pegava assim, parecia prego. Historiadores dizem que essa coroa que colocaram sobre ele causava uma dor que nem a morfina consegue aliviar. Foi essa coroa que colocaram sobre ele. O vinagre que deram para ele beber era para aliviar um pouco a dor, anestesiar, mas ele não quis beber para falar assim, eu vou até o fim. É para eu passar por isso, eu vou até o fim. Essa crucificação, historiadores dizem que ela demora, em média, 18 horas a alguns dias para acontecer. Então, quando alguém é crucificado, ele fica ali de 18 horas a passa alguns dias até que ele morra por asfixia, por parada cardíaca, por esgotamento. Mas fiquem tranquilos, Jesus teve uma morte rápida. Fiquem em paz quanto a isso. A dele não demorou 18 horas, nem alguns dias. A dele durou de 9 horas a 15 horas da tarde, portanto, 6 horas de sofrimento. Foi uma morte rápida, não é? Foi um tiro de misericórdia que deram nele, você vai só suportar 6 horinhas, tá legal para você assim? Sabe por que ele só aguentou 6 horas? Porque ele tinha apanhado tanto que não dava mais para aguentar. Foi por isso que a morte dele foi rápida, porque teve sofrimento em cima de sofrimento. Mostrou ali na cena, a Bíblia fala que um homem que passava ali vindo do campo, Simão, Cirineu não é o sobrenome dele, é a cidade que ele vinha, Cirene, que ficava na costa África Norte, que hoje é a Líbia, que ele foi obrigado, em outros evangelhos diz que ele foi constrangido a carregar essa cruz junto com ele.
E hoje esse mesmo Jesus faz essa pergunta para mim e para você. Você quer me ajudar a carregar a minha cruz? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Deixe de ser quem você é. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu já fui em acampamentos que... Aliás, eu estava lembrando disso, Mona, minha irmã. O Ageu fez aquela... Foi a primeira, eu tinha uns 14 anos, o Ageu, o marido dela, fez aquele exercício de você ficar com os braços abertos. Já fez isso? Acho que o Luizinho já fez isso aqui. De ficarmos com os braços abertos e ver quanto você consegue suportar ficar com os braços abertos. Só com os braços abertos. Consigo, tranquilo, braço aberto. Vai lá, marca aí. Dá 1 minuto e meio, dá 2 minutos, começa a doer tudo, Às vezes eu pego o Tony, que pesa 13, quase 15 quilos. Aí eu pego ele, fico um pouquinho, ponho ele para dormir. Meus irmãos, começa a doer aqui. O peso. Ficar só com os braços erguidos é pesado. O Ageu fez isso, eu tinha uns 14 anos, primeira vez que eu vi esse tipo de ministração. Não vamos fazer isso hoje. Só ficar com os braços erguidos já é puxado. Você ficar carregando um peso durante 900 a 1500 metros já é puxado. Você receber 39 açoites, que com os chicotezinhos ali multiplicados dá muito mais do que isso. E ele olha para mim e para você e fala: quem que é o Simão Cirineu que eu tenho aqui? Eu lembrei de um acampamento que eu fui, que para quem não tinha namorada ou para quem tinha namorado, distribuíram fitinhas verde para quem estava na pista disponível, ou vermelho para quem já comprometido. Não vem colar na minha, as meninas, né? Não cola na minha que eu já estou ali enroscada já com alguém. E para os meninos também. E hoje a minha pergunta, e aliás, em Portugal eu vi uma lenda urbana ali, numa região de Portugal, que existia um baile antigamente, que os homens colocavam na sua lapela, sua roupa, terno, lapela, aquela dobradura do terno ali, a gola, né? Colocavam um cravo virado para cima, se eles estivessem disponíveis para conquistar uma dama naquela noite, ou um cravo virado para baixo se eles já tinham algum compromisso com alguma pessoa. Então entrava no baile, então, opa, aquele gatão ali está liberado. Opa, aquela mina não está disponível. A fitinha dela é vermelha, não posso ter acesso ali. A fitinha está verde, ele dá. Pode ser que dê certo ali. E hoje a minha pergunta para você nessa noite: como é que está o cravo, ou como é que está a fitinha no seu braço, na sua lapela, para dizer: eu estou disponível a ajudar Jesus a carregar essa cruz? Ela está verde, está vermelha. Nós vamos participar da ceia, e a ceia é essa reunião que nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Eu não sei se o pão já veio, está a caminho, mas a minha pergunta para você nessa noite é: você está disponível a caminhar do lado desse Jesus que foi crucificado? Você está disposto a lembrar desse sofrimento e dizer a Ele: eu também tenho que carregar uma cruz? Quem quer andar com Jesus aqui? E Ele fala isso: negue-se a si mesmo. Quando vier a arrogância, a prepotência, a vaidade, o eu,
como eu falei no estudo de Romanos, o velho homem querendo ressuscitar, o Jason da sexta-feira 13, que vem ressuscitar ali, quando vier ele de novo, dizer assim: eu estou pegando a minha cruz, estou seguindo a Jesus, você morreu para mim. Que nessa noite a gente possa fazer essa reflexão. Feche os teus olhos, vamos orar. Onde as perguntas que são feitas para nós é: o que você tem de vida com Deus? O que você tem de vida são seus dinheiros? Você tem no seu apartamento malas com milhões de reais ali? Você tem um carro conversível do ano? A sua alegria é um baseado, é uma droga, seja ela qual for? Não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com as chaves de um carro conversível do ano. Não se acende a luz do sol com a ponta de um cigarro, um baseado ou coisa assim. Pra que medir forças com o sol da justiça? Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? E a pergunta é essa: de que lado você está? Qual que é a sua fitinha? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Aonde está? Aonde está a honra dos orgulhosos? A
sabedoria mora com gente humilde. Liberdade. Amém. De que lado você está? Marcelão, vem. De que lado você está? Que você possa pensar nisso e dizer: eu estou disponível para andar do seu lado, Senhor. Eu estou disponível a caminhar contigo. Amém? Nós vamos participar desse banquete, onde o pai, hein, Mona? Nosso pai não está mais aqui com a gente, a mãe está lá longe, né? Mas é gostoso sentar numa mesa em que o pai está na cabeceira da mesa e fala assim: vamos comer, vamos trocar uma ideia. Quem está pagando essa conta foi Jesus. A conta está paga lá. Está consumado, tetelestai. E Paulo faz essa leitura da ceia e queria que você fechasse os teus olhos e que antes de nós participássemos, nós refletíssemos mais uns minutinhos só. Um clássico, texto clássico, mas ele é um exercício diário para nós. Pois eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, logo após de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, quem comer ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E para mim, o versículo que é a chave de toda essa reunião alimentar, espiritual e física é essa: 28, examine-se, pois, cada um a si próprio. Em outras versões, examine-se o homem a si mesmo. Esse é o momento de você se examinar. Eu gosto desse versículo porque ele me coloca no meu lugar, onde eu tenho que me examinar. Ao contrário do que é colocado nos nossos impulsos de examinar a vida do outro e julgar a vida do outro, por que ele fez isso, por que fez aquilo, por que fez assado cozido. A palavra do Senhor diz para você examinar a si mesmo. E dessa maneira, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por esta razão, há muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Amém? Então, faça essa reflexão agora. Vou deixar você orar mais um pouquinho e examinar a si mesmo. Pensa naquilo que você é e lembre-se que Ele te conhece nos bons e nos maus momentos. Ele viu os seus acertos, mas também viu os seus erros. E que diante dele você tem que se humilhar, como eu tenho que me humilhar, e dizer a Ele: Senhor, que sacrifício foi esse, Pai? Quem te matou, Senhor? Foram os romanos?
Foram os gregos? Foram os judeus? Senhor, eu descobri nessa noite que quem te matou foi eu. Foi por causa do meu pecado. Foi por minha culpa. Por isso, Senhor, eu quero olhar para dentro de mim mesmo e colocar diante do teu altar a minha vida, pedindo perdão pelos meus erros, pedindo perdão pelas minhas falhas. Que o Senhor me perdoe. Que o Senhor me perdoe. E que eu seja pela sua palavra transformado. João 6,35 diz, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Que nesse alimento você possa levar um alimento para o seu coração, que não te alimente só essa semana, mas que te alimente uma vida toda, dizendo que eu tenho que ter a consciência do que eu fiz, pedir perdão a Ele e amanhã ser uma pessoa melhor do que eu fui hoje. Essa é a consciência do Evangelho. É para isso que nós fomos chamados, para andar com Ele carregando a nossa cruz.